Meus irmãos, a paz do Senhor, para este segundo vídeo da série Oração, eu quero apresentar aqui alguns materiais para, quem sabe, te ajudar aí nesse processo, nessa nova descoberta, nesse novo mundo na presença de Deus. Eu vou começar aqui com Richard Foster. Esse livro, A Oração de Richard Foster, vai mudar a sua vida, impactar a sua vida sobre essa disciplina espiritual. Um outro livro, não especificamente só sobre oração, mas sobre vida pastoral, aqui é Richard Baxter. Tá aqui, ó. Richard Baxter talvez foi o maior pastor puritano, o maior dos puritanos no que se refere ao trabalho pastoral. Ele entrou numa cidade, não tinha um convertido. Ele saiu da cidade, não tinha um descrente. Talvez o que se iguala a Richard Baxter é o trabalho de John Fletcher, que a gente vai falar daqui um pouquinho. Outro autor fantástico, né? Não tem nem o que dizer, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele escreveu sobre os puritanos e eu acredito que todo servo de Deus necessitaria ler esse livro. Esse livro aqui, ele marcou a minha vida. A celebração da disciplina de Richard Foster. Aqui você tem pelo menos 12 disciplinas espirituais que são tratadas aqui por ele e que devem fazer parte da vida diária de cada um dos irmãos e irmãs que servem ao Senhor. Ele fala sobre oração, sobre jejum, sobre leitura da palavra, prática de boas obras. Um livro especial. Possivelmente nos outros vídeos eu vou apresentar um pouco dos padres do deserto para vocês e um pouco da patrística, que são os primeiros 4, 5 séculos da Era Comum, dessa era, e que homens extraordinários revolucionaram a vida espiritual da Igreja do Senhor. Mas, seguindo aqui um pouquinho das pessoas que fizeram grande menção sobre o trabalho de oração, eu quero compartilhar contigo aqui um pouco do que Charles Finney. Eu sei que há um tipo de resistência com relação a Charles Finney por causa de alguns equívocos com relação à soteriologia, bem como os métodos que ele utilizara, mas nós não podemos deixar de informar que Charles Finney fez um divisor de águas, principalmente no campo da evangelização. Também a gente precisa considerar o fato de que grande parte da comunidade reformada considera Agostinho uma das maiores mentes da história do cristianismo depois do apóstolo Paulo. E nós também sabemos que em Agostinho existem vários erros, assim como também existiu em Finney. Mas sobre Finney, eu não sou o seu advogado, na verdade Finney era advogado, mas Finney foi um instrumental de Deus que ocasionou através dele um grande avivamento entre os anos 1857 e 1858, dentre os quais neste avivamento espalhou-se grupos de oração por pelo menos 10.000 municípios. Não são 10.000 igrejas, são 10.000 municípios. Somente entre janeiro de 1858, 100.000 pessoas foram salvas nas reuniões de oração que eram realizadas ao meio-dia. Então, eu não posso desconsiderar o fato de que Deus estava no processo. Para George Patton, aqueles que oram fazem mais pelo mundo do que aqueles que lutam. Se o mundo vai de mal a pior, é porque existem mais batalhas do que orações. Lembra de Fletcher, que nós falamos aqui no primeiro vídeo? A oração com Fletcher, ela não era um mero dever, mas um profundo refrigério e uma inspiração. Todos os domingos de manhã, entre as 4 e 5 horas da manhã, ou 2 ou 3 noites por semana, depois que os alunos estavam a dormir, isso no período inicial do seu ministério, ele costumava a sair para os prados
ou para as margens do Severn, que era uma floresta, reunindo-se com um funcionário de finanças, um secretário e uma viúva pobre. Ali os quatro derramavam a sua alma diante de Deus, e a oração, o temor divino, que lhes eram concedidos pelo poder do Espírito Santo. John Fletcher revolucionou a história do metodismo, juntamente com John Wesley, o fundador. Henry Venn disse sobre Fletcher: Fletcher foi um luminar. Eu disse um luminar? Não. Fletcher foi um sol. Conheci todos os grandes homens de Deus nesses últimos 50 anos, mas nunca vi ninguém como ele. Para Henry Venn, John Fletcher era um homem absolutamente íntimo de Deus. Nunca ouvi falar uma única palavra que não fosse própria, e tinha uma tendência impressionante de ministrar graça aos que o ouviam. Nunca ouvi Fletcher falar mal de ninguém. Ele orava pelos que andavam desordenadamente, mas nunca publicava suas falhas, né? Que venha esse tipo de comportamento na igreja, né? Robert Murray McCain não se punha a ver ninguém antes de se apresentar primeiro na presença de Deus. John Welsh gastava tanto tempo ajoelhado em oração sobre o gélido piso das prisões quando foi preso por James I, aquele que se autoproclamou autoridade máxima sobre a igreja, que ele perdeu toda a sensibilidade dos seus joelhos nos últimos dias de sua vida. Uma verdadeira vida de oração e de intercessão a Deus. Fletcher era tão poderoso e eloquente que John Wesley afirmava que deveria ter sido ele, e não George Hitterfield, que possuísse tamanha fama nacional. Wesley não falava sobre Whitterfield desta forma por preconceito ou por maldade, até porque John Wesley tinha um elevado e entusiástico amor pelo seu colega Whitterfield. Ele olhava para os fatos de uma forma lógica, né? E apenas emitia sua opinião. Então, para John Wesley, John Fletcher deveria ter aquela grande projeção que George Hitterfield possuía. Invariavelmente, Charles Simmons levantava-se cada manhã às 4 horas e ele orava até às 8 horas da manhã todos os dias de sua vida. E depois de acender o fogo de sua lareira, dedicava as primeiras horas da manhã na presença de Deus. Este era o segredo de sua grande graça e da graça e vigor espiritual com os quais transmitia na sua ministração. Ao receber a instrução desta fonte e procurar com diligência, Charles Simmons era confortado em todas as suas provações e obtinha preparação para todos os seus deveres. Os grandes mestres da doutrina cristã têm encontrado sempre na oração a sua maior fonte de inspiração. O bispo Andrews não ia além dos limites da igreja inglesa. Ele passou 5 horas por dia de joelhos. As maiores resoluções práticas que se têm enriquecido e embelezado a vida humana nos tempos cristãos têm sido feitos através da oração. Ele suportava o sofrimento do mesmo modo que suportou a incompreensão, ficando calmo com a ajuda de Deus. Estando gravemente enfermo, alguém foi visitá-lo e ficou impressionado. Fui visitar um homem, dizia aquele que o visitara, com um pé na cova, mas encontrei um homem com um pé no céu. Mesmo extremamente doente, foi pregar numa conferência, alguém escreveu o que viu. Toda a assembleia se colocou de pé, como que movida por um choque elétrico. John Wesley ergueu-se e avançou alguns passos para segurar o seu amigo e irmão quando este acabou de pregar. A face de Andrews parecia pronunciar fortemente que ele se abeirava da sepultura, enquanto os olhos relampejavam amor seráfico
indicando que habitava nos subúrbios dos céus. Leonardo Ravenhill afirmou que a estrutura espiritual de um cristão é determinada pelas suas orações. Quem não ora está se desviando. Ravenhill afirma que o púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos, mas o aposento da oração não temos como dar um jeito de aparecer, porque os olhos de Deus nos contemplam como nós somos. Jerônimo Savonarola, também chamado de Giordano Savonarola, foi o precursor da Grande Reforma, ali 1452, 1498. Quando ainda menino, tinha o costume de orar muito, ainda criança. E ao crescer, o seu amor de orar e jejuar foi acrescentando à sua idade, de modo que ele dedicava-se horas a fio na presença de Deus. A decadência da igreja, cheia de toda a qualidade de vício e pecado, o luxo e a ostentação dos ricos, o contraste com a profunda pobreza com os pobres, magoava demais o coração de Savonarola. Passava muito tempo sozinho nos campos, à beira do rio Pó, em contemplação perante Deus. Orava, cantava, lia as escrituras, subia ao altar de Deus como quem sobe de degrau a degrau, onde prostrava-se horas a fio, ficava repetidamente molhado todo o assoalho com suas lágrimas. Oh, queridos, que Deus possa nos dar graça para viver um pouco desse tipo de experiência. Você já deve ter escutado alguma coisa sobre o sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado? Pois bem, o poder daquele sermão não cessa de operar no mundo até os dias de hoje. Mas convém saber também que antes desse sermão, por 3 dias ininterruptos, Jonathan Edwards não se alimentou, orou, não bebeu, não dormiu, rogou a Deus sem cessar. Ele dizia: dá-me, Senhor, a Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração, dirigir-se para o púlpito, alguém disse que tinha um semblante de quem fitara por algum tempo o rosto de Deus. Antes de abrir a boca para proferir a primeira palavra, a convicção do pecado caiu sobre todo o auditório. Ao lado de Jonathan Edwards, no grande despertamento, estava o nome de Sarah Edwards, sua fiel esposa e ajudadora em tudo. Como seu marido, ela nos dá um exemplo de profunda integridade espiritual. Ela era estudiosa, inteiramente dedicada e entregue ao serviço do Senhor, conhecida por sua santa dedicação ao lar, pelo modo de criar seus filhos e pela economia que praticava, movida pelas palavras de Cristo, para que nada se perca. Mas antes de tudo, tanto ela como seu marido eram conhecidos por suas experiências em oração. Faz-se menção destacada especialmente de um período de 3 anos, durante o qual Sarah Edwards, apesar de gozar de perfeita saúde, ficava repetidas vezes sem forças por causa das revelações dos céus. Sua vida inteira foi de intenso gozo no Senhor. Conta-se que uma vez, quando Jonathan Edwards chegou da caminhada a cavalo, ele a viu flutuar 40 centímetros de joelhos acima do assoalho, onde ela passava horas a fio orando. Queridos, que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, que seja restaurado em nós essa prática da oração, que seja restaurada em mim, que seja restaurada em ti, em todos nós. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre, em nome de Jesus.